tarefa específica, os níveis de dopamina sobem após receber a recompensa. Se ela foi melhor do que o esperado, na próxima vez que for preciso realizar a mesma tarefa, os níveis de dopamina ficam mais altos, fazendo com que a pessoa se sinta mais motivada a realizar a tarefa. O contrário também é verdadeiro. Quando a recompensa é pior do que o esperado, da próxima vez que for necessário fazer uma tarefa, os níveis de dopamina diminuem, fazendo com que tenham menos motivação para realizar essa tarefa. Já quando a recompensa é extremamente igual e não há diferença, a dopamina não aumenta e nem diminui, não apresentando aí nada de novo em relação àquela tarefa. Portanto, continuamos realizando a tarefa, mas não temos nenhum prazer a mais, nenhum esforço a mais do que o necessário para realizá-la. A dopamina também ajuda na consolidação de memórias relacionadas a recompensas, melhorando as sinapses na parte do cérebro responsável pela memória e aprendizagem, né, o hipocampo. Além disso, quando liberada nas áreas cerebrais que processam emoções e regiões responsáveis pelo planejamento e pela razão, a dopamina também ajuda a criar uma associação de ideias. Aqui no desenho nós temos o córtex cerebral, o núcleo accumbens, onde ele é localizado, a amígdala também é muito importante, e a área tegmental ventral, que esse circuito que é o circuito do prazer. Para compreender o mecanismo de recompensa, como ele funciona, primeiro é preciso entender o papel da dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer. Então é por isso que o mecanismo de recompensa também é chamado de mecanismo do prazer. E aqui nós temos os neurônios dopaminérgicos, né? Nós temos a vesícula cheia de dopamina, ela é a doadora, e o receptor, o neurônio receptor, ele está com as fendas, né? Os receptores de dopamina abertos, e a dopamina está aqui na fenda sináptica, e ele é captado e libera o sinal de prazer para o neurônio. Aqui nós temos um exemplo, né? Você vê uma comida e se sente estimulado pelo cheiro da comida, você come essa comida, você então, através do cheiro, do tato, do olfato, do paladar e da audição, você faz esse circuito, né, dopaminérgico funcionar, essas áreas aqui funcionarem, né, e a partir daí a recompensa, a sensação de prazer, e com isso fica gravado no cérebro o que te dá prazer e o que não te dá prazer, o que te dá recompensa e o que não te dá recompensa. O sistema de recompensa cerebral é uma região responsável pelas vontades e a tomada de decisão. Esse sistema é formado por 3 partes importantes do cérebro, sendo elas o córtex cerebral, o núcleo accumbens e a área fragmentar, tendo como consequência a sensação de prazer e de satisfação. A área pré-frontal, que é essa aqui mais rosinha, ela modula a adequação desse comportamento, da frequência e da quantidade do uso da substância ou daquilo que me dá prazer. O mecanismo de recompensa pode ser prejudicado, né? Então, se nós sabemos que o sistema de recompensa é o circuito que causa uma informação relacionada à sensação de prazer e de satisfação, é algo evolutivamente muito antigo e presente em diversos animais, é uma das áreas do nosso cérebro que não desenvolveu, que também é pré-históricos, vamos dizer assim. Os animais também sentem a mesma sensação de prazer, e porque essa área não se desenvolveu, ela continua da mesma forma em nosso cérebro. Então,
É importante entender que também esse mecanismo de recompensa pode ser prejudicado, né? Infelizmente, não é um mecanismo impenetrável e pode acabar sofrendo prejuízo em algumas condições. Uma delas é o uso de drogas, de vícios e de compulsões, né? Em geral, as drogas podem alterar o funcionamento desse mecanismo por conta não apenas das substâncias que podem causar o vício, mas também porque o prazer obtido pelo uso das drogas tende a ser muito grande em relação ao trabalho necessário para conseguir utilizá-la. Além disso, algumas drogas podem alterar também os níveis de dopamina liberados em relação às outras recompensas que não seja a própria droga. Um estudo feito de usuários de maconha mostrou que a atividade do mecanismo de recompensa dessas pessoas é produzida quando se trata de recompensas monetárias. Por exemplo, indicando que existe a possibilidade da maconha alterar o funcionamento do mecanismo de recompensa, fazendo o mecanismo ter mais atividade diante da droga do que diante de outras possíveis recompensas. O mesmo ocorre com outros vícios e compulsões, como a compulsão alimentar, a compulsão por internet, a compulsão por jogos, a compulsão por pornografia, por sexo e assim por diante, e todas as compulsões. O cérebro associa um prazer muito alto a uma substância, a uma atividade que é desempenhada, e por isso libera mais dopamina para que a pessoa se sinta mais feliz e mais motivada para repetir o uso da substância ou da atividade compulsiva. Além disso, né, o fato de que várias drogas podem causar tolerância, ou seja, a necessidade de usar doses maiores para conseguir os mesmos efeitos, é a receita pronta para diversos prejuízos, não apenas à saúde física, como também no dia a dia, nas relações interpessoais, na carreira, nos estudos e muitas outras coisas, né? As compulsões e vícios também trazem esses prejuízos e o mecanismo é muito semelhante. Apesar de não necessariamente haver substâncias externas envolvidas, elas também podem causar esse desequilíbrio no mecanismo de recompensa. Ganhar uma aposta muito grande, por exemplo, é um exemplo de uma atividade que dá uma recompensa muito grande, o que aumenta o nível de dopamina no cérebro da pessoa para que ela faça aposta mais vezes e tente ganhar mais dinheiro. É importante também que as recompensas a longo prazo, né, nós sabemos que o funcionamento do mecanismo de recompensa é possível compreender como o ser humano consegue focar em objetivos a longo prazo, que não trazem recompensas imediatas. Em geral, sempre queremos, né, as recompensas o mais rápido possível e por isso muitas vezes é difícil manter-se focado nos planos de longo prazo, como finalizar uma faculdade, ou comprar a casa própria, ou fazer uma viagem, planejar. No entanto, apesar da preferência pelas recompensas imediatas, o propósito e o próprio mecanismo de ajuda nos ajuda a manter o foco nas recompensas a longo prazo. Isso porque à medida que você chega mais perto da recompensa a longo prazo, maiores são os níveis de dopamina liberados no cérebro. Por conta disso, o prazer de uma recompensa a longo prazo tende a ser muito maior do que as recompensas a curto prazo, fazendo valer a pena a espera, né? Para combater a falta de interesse e foco nos planos a longo prazo, é comum a criação de metas maiores, ou digo menores, dentro de um projeto maior, para que seja possível receber mini recompensas. Por exemplo, se você está trabalhando em um projeto grande, separar esse projeto
em etapas com objetivos bem definidos pode ajudar, porque a cada objetivo alcançado, o cérebro será recompensado com a sensação de ter terminado mais uma etapa, fazendo com que você consiga manter o foco por mais tempo no objetivo a longo prazo. Quando se trata de tomar decisões, o mecanismo de recompensa influencia significativamente. O cérebro tenta balancear os riscos com as possibilidades de recompensa para, enfim, poder chegar a uma decisão. Pesquisadores ainda estão investigando, né, exatamente como esse balanceamento é feito, mas atualmente é sabido que é provável que estados emocionais afetam esse processo, bem como a idade pode influenciar. Sabe-se que adolescentes têm cérebros menos desenvolvidos e, portanto, podem se envolver em comportamentos mais arriscados e em busca de recompensas. Da mesma forma, os adultos mais velhos também podem arriscar mais por conta do declínio da idade. Nas redes sociais, os esforços positivos são constantes: curtidas, comentários, publicações e atualizações dos, dos feeds. Esses elementos são chamados de reforços de razão variável, porque nunca se sabe quando ou em que quantidade essa recompensa virá, como se fosse uma máquina de caça-níquel. Por meio dos esquemas de reforçamento, gradualmente o usuário das redes sociais passa a agir como um apostador. Toda vez que olha para o celular, sente vontade de checar seus perfis para ver se há um prêmio. Nós temos aí um pesquisador, um psicólogo, né, que buscava modificar o comportamento através do esforço, né, esquemas de esforço, e o esquema de esforço ensina o cérebro pela consequência após a ação. Se determinada ação é classificada como boa, há um estímulo positivo para que o cérebro repita essa ação no futuro. Quando uma ação é classificada como ruim, acontece o contrário. Por meio de um estímulo negativo, então busca-se ensinar o cérebro a não repetir essa ação. Então, Skinner já pesquisou sobre essa atividade cerebral, né, o sistema de recompensa, o circuito do prazer. As redes sociais são formuladas por seus arquitetos, né, com mecanismo de estímulo ao retorno constante a elas, garantindo o seu sucesso. A verificação de curtidas no Instagram, no Facebook ou em outros meios sociais, o número de notificação do WhatsApp ou recebimento de comentários e mensagens leva o usuário a querer conferir constantemente o que está ocorrendo nos seus perfis virtuais. Estudos já evidenciaram que repetidas curtidas no Facebook geram picos de bem-estar cerebrais via circuito de recompensa, comparáveis aos que ocorrem com outros desencadeadores de prazer, como alimentos, sexo e até a cocaína. Agora você vê como é esse apego à internet, o que faz com o nosso cérebro, né? O estudo mais recente mostrou que 11% das pessoas sofrem de alguma forma de dependência tecnológica e que o Facebook estaria afetando os cérebros de seus usuários de forma semelhante às drogas. Aqui nós podemos ver os números, né? Os usuários de internet, 40% da população mundial, 54 milhões de brasileiros, esse número já deve ter aumentado. O nível de uso da internet são 3 horas diárias, né? 3, 4 horas diárias, entre 18 a 34 anos. Isso também já aumentou com o nível de crianças, né? Usuários de smartphones, 43 milhões de brasileiros,
63% usam o aparelho no primeiro minuto após o acordar, e aqui a gente lembra que o usuário de cigarro, né, o fumante, o tabagista, também mostra a sua dependência no primeiro cigarro do dia, né, quando ele é usado já no momento que acorda, mostra o seu grau de dependência. Aqui também está mostrando o grau de dependência. Nós também podemos perceber que o uso consciente é muito importante, né? A dependência digital não está diretamente relacionada ao tempo de conexão aos dispositivos eletrônicos, e sim ao nível de perda de controle da vida real, né? Traduzida em 5 dimensões. Vamos ver essas 5 dimensões. Excitação e segurança, né? A tentativa de esquecer problemas pessoais, buscando a tecnologia como um meio melhor ou mais seguro. Primeiro, indício normalmente mascarado com a falsa sensação de satisfação e experimentada ao utilizar a tecnologia. Depois nós temos aí a relevância, a importância que se dá à necessidade de se conectar e usar os dispositivos. Ocorre quando não consegue desligar o pensamento, de forma que a tecnologia começa a dominar lentamente, né, o comando da nossa vida. A tolerância, o tempo dedicado, o nível de controle que se tem dela, né, gastam cada vez mais horas para buscar as mesmas sensações experimentadas antes, perde o controle e substitui os programas reais do dia por maior tempo em tecnologia, deixa de sair, deixa de curtir a vida, deixa de ver amigos para ficar ligado à tecnologia, fica muito tempo no computador jogando, ou fica muito tempo no celular fazendo vendo as redes sociais, vendo as curtidas e vendo as pessoas que estão ali presentes, né? A abstinência e efeitos, quando não estão conectados ou não conseguem usar certos dispositivos ou aplicativos, tornam-se irritados, ansiosos e com medo, podendo gerar alterações no padrão do sono ou alimentação e ainda sinais de depressão. E, por fim, evidências de conflitos, quando o uso excessivo compromete as relações, a vida real da pessoa. Esse é o momento em que se percebe, né, a evidência de um problema, mas a pessoa se sente incapaz de reduzir ou de parar, podendo comprometer a educação, o desempenho, a vida pessoal deste indivíduo. Então aqui nós temos um detox digital para melhorar esse nosso comportamento com o uso da internet. Então, usar do bom senso, né, no uso das tecnologias, cuidado com o abuso, fica atento às consequências físicas, né, privação do sono, dores de coluna, problemas de visão, problema na mão, nos dedos, e as psicológicas, né, depressão, angústia, ansiedade, tudo isso devido ao uso da tecnologia. Dose o uso das tecnologias no cotidiano, né? Veja o seu empenho acadêmico, no trabalho, na vida pessoal, vê se está prejudicando. Não troque atividades, compromissos, encontros ao ar livre para ficar conectado com a tecnologia. Reflita sobre seus hábitos cotidianos e faça diferente, né? Também é importante que prefiram uma vida social real e não uma vida virtual, né? Escolha relacionamentos e amizades reais em vez de virtuais. Pratique exercícios físicos, crie intervalos regulares durante o uso das tecnologias, não abale o seu humor com publicações virtuais. Muitas publicações que estão ali são mentiras, muita felicidade falsa. Não acredite em tudo que é postado e cuide com o que você publica na internet. Valorize
as suas relações pessoais, sociais, familiares, não troque essas relações no dia a dia para ficar utilizando as tecnologias, jogue o lixo eletrônico no local correto, pense no meio ambiente, recicle os aparelhos fora de uso e evite a troca frequente sem necessidade. Então, isso é importante para que possamos usar bem o sistema de hiperconexão. Não dá para voltar atrás, a internet está aí, é necessária, é importante para a nossa vida, não tem como deixar de dizer que ela trouxe muitas proximidades, muitas facilidades para a vida das pessoas, porém também trouxe alguns questionamentos que precisam ser feitos e algumas medidas precisam ser tomadas para que nós possamos utilizar bem da internet e dos meios de comunicação social de forma que não atrapalhe a nossa vida real. Por isso, é importante fazermos esta reflexão. E você, com seu filho, tentar fazer atividades que diminuam o acesso à internet, né, atividades fora de casa, em ambientes de praças, fazer com que os filhos se sintam bem em sair de casa. Caso contrário, nós estamos aí criando pessoas dependentes, né, de tecnologia e diminuindo a sua capacidade de interação social. Um grande abraço, tchau.